Boa noite, pessoal. É um prazer participar desse evento. Meu nome é Joyce. Eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp de Marília e a minha orientadora é a professora doutora Ana Clara Bortoleto Neri. Hoje eu trouxe um recorte da minha pesquisa de mestrado, intitulada Entre Manuais e Literaturas, a Formação Feminina na Biblioteca da Escola Normal Paulista. E eu tenho o objetivo de relacionar os saberes que eram aprendidos na escola normal com os livros voltados ao sexo feminino na biblioteca da escola normal. Aqui eu trouxe um pouquinho do contexto, né, dessa minha pesquisa, que é o advento da Primeira República no Brasil e a sua relação com a escolarização, como que se deu esse processo, né, a sua relação com a política e a busca de uma escolarização que tirasse o país da ignorância, né, que valorizasse questões como a moralidade, a civilização, e também, com o tempo, o magistério como uma extensão da maternidade, né, a partir do momento que o magistério ele começou a ser aberto para o público feminino, houveram muitas comparações do destino real da mulher naquele período, né, que era a maternidade, e da relação do magistério com isso, como que se tornava mais fácil para a mulher ser professora, já que ela deveria ser uma boa mãe. E aí, com isso, foi se criando o perfil da mulher republicana, né, que encarregava a mulher do papel de manter a estabilidade do lar, de criar bons filhos, né, uma educação baseada na moralidade, uma moralidade muito forte, na religiosidade também, e em como ser um exemplo para a sociedade, né, ao lado do seu marido. E aí também uma valorização muito forte do casamento. E também com isso, as mulheres passaram a ter um perfil delimitado, né? E elas deviam ter atributos de pureza, doçura, moralidade cristã, espiritualidade e patriotismo perante a sociedade. E aí, de fontes, eu trouxe duas, que é o Lar Doméstico, de Vera Kleiser, e o Livro das Noivas, de Julia Lopes de Almeida. Essas duas autoras, com a pesquisa eu pude ver que elas eram frequentemente citadas juntas, né, até pelas duas obras serem manuais de economia doméstica. A Vera Kleiser, ela foi a diretora de uma importante instituição escolar de São Paulo, mas não há muitas informações biográficas sobre essa autora, e a Julia Lopes de Almeida foi uma autora bem mais conhecida, com outras publicações literárias, de teatro, enfim. E aqui eu trouxe também um pouquinho sobre a formação da escola normal e a relação da escola normal com a formação feminina, né? Então, a gênese dessas escolas, ela se baseou no liberalismo e no positivismo. Então, tinha áreas de iluminismo republicano, né? Buscava-se normalizar a educação, por isso esse nome. E também, com a inserção do sexo feminino, houve inúmeros comentários positivos e negativos. Então, a feminização do magistério ela não ocorreu de forma linear, foram necessários muitos atores sociais, reivindicações, houveram negativas inicialmente quanto à capacidade da mulher de exercer uma formação, enfim, intelectual, né? No começo, a formação que elas recebiam era para atuar diretamente no lar, e em relação à profissionalização era para ser uma renda complementar à renda do marido, né? E isso se explica com as disciplinas diferentes para homens e mulheres. Mulheres tinham disciplinas como a puericultura, como as prendas domésticas, e isso se reforçava também nesses manuais, né, como é o caso desses dois que eu selecionei. Então, nesse sentido, a partir do crescimento das escolas normais, houveram também as bibliotecas ali dentro, né? E com isso havia uma dupla formação de professores e leitores, que foram verdadeiros atores sociais, né? Eles interviram nesse espaço, e a biblioteca ela passou a ser um locus pedagógico, né? Um locus de formação de professores e leitores, circulação de uma cultura pedagógica, né? Como diz Marta Carvalho, e também Neri. E o bibliotecário ele passou a ser o mediador de saberes, né? A função do bibliotecário ela foi mudando bastante com o tempo, mas a partir da legislação ele passou a ser um agente muito importante para mediar, selecionar e catalogar essas obras que chegavam até os alunos, né? Os alunos e professores. Então, com isso, conforme as mulheres foram
participando, né, das escolas normais, elas começaram a participar também da biblioteca, frequentar a biblioteca e ler essas obras que eram selecionadas, né? Havia um controle muito forte da leitura feminina naquele período, haviam livros que deviam ser evitados e livros que enriqueciam seu espírito, né, e que ajudavam a essa formação, como os manuais de economia doméstica e como esses manuais que eu selecionei da Vera Kleiser e da Júlia Lopes de Almeida. Então, esses manuais eles foram lidos, circulados e comentados pela imprensa, né? Eram muito valorizados. E aqui eu trouxe uma citação da Vera Kleiser, né, em que ela fala que a boa direção, uma boa direção caseira consiste no bom plano doméstico, né? Um modo calmo, um pouco formal de tratar os empregados, mas principalmente um bom exemplo da dona de casa. Então, aqui ela fala que é muito importante que a mulher saiba dirigir o seu lar, que dá para perceber muitos aspectos, como as questões de classe, né? Vale ressaltar que era voltado a um público, público da elite, né? Uma vez que as mulheres que não faziam parte da elite estavam trabalhando em outras ocupações, né? Poucas podiam frequentar a escola inicialmente. Então dá para ver isso e dá para ver também a importância da mulher dirigir o seu lar, né? De ser uma rainha do lar. Então a leitura desses manuais eles passaram a ser considerados imprescindíveis para a formação dessa rainha do lar. Aqui de considerações finais, né, a partir dos estudos realizados da análise material dos manuais, é possível afirmar que essas bibliotecas elas foram ambientes de circulação de uma cultura pedagógica, né, aí relembrando os estudos de Carvalho, de Neri, de Honorato, e esses acervos eles não eram constituídos por acaso, né? O bibliotecário ele foi um agente, ele selecionou, catalogou e foi responsável pela circulação desses saberes. Então, essa educação feminina, né, retomando aí os estudos de Louro, de Almeida, então ela, apesar dela representar um certo avanço para as mulheres, no final do Império e no começo da República, ela acabou reafirmando esses lugares sociais, né, em que homens e mulheres deviam atuar. Inicialmente, ela não apresentou uma emancipação, né, tanto salarial quanto intelectual para a mulher, porque os cargos de chefia eram muito masculinos ainda, e a educação que era ofertada às mulheres era realmente para ser uma educação complementar para o lar, não era uma educação que pretendia valorizar o intelecto da mulher, as mulheres eram muito subestimadas naquele período, né? E realmente era uma formação que visava havia mulheres que começavam a estudar para ter um bom casamento, outras que queriam ter uma boa formação para os seus filhos, né? Foi sim muito importante a profissionalização docente feminina, mas inicialmente o objetivo não era esse. E ainda hoje, né, nós temos resquícios dessa formação da feminização do magistério, cursos de educação ainda muito femininos, né? E, enfim, questões de classe, questões de gênero ainda muito latentes aí, né, na profissionalização docente feminina. Então é isso, eu agradeço muito pela participação neste evento e muito obrigada.